Em 1930, a Revolução foi fundamental para o Brasil. Por isso que as eleições são em outubro, por causa da Revolução de 30, que começou dia 3 de outubro. Aquilo foi fundamental, porque criou o Brasil moderno. O Brasil não tinha Ministério da Educação, você imagina? O que foram as Revoluções de 30, cara? A Revolução de 30, por isso que agora as eleições são em outubro, só que tiraram no primeiro domingo e o segundo turno no último domingo, né? Resolveram dessa forma. Mas é homenagem à Revolução de 30. A Revolução de 30 teve a crise de 29, foi a crise mais violenta do capitalismo, em outubro de 29, nos Estados Unidos, uma quebradeira na Bolsa de Valores, e aquilo se espalhou. Na época, nós não tínhamos Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, ONU, não tínhamos nada, nem no campo político, nem no campo econômico, para segurar uma crise dessas proporções. E aquilo acabou atingindo o Brasil. O Brasil dependia de um produto, o café. Né? O café representava a maior parte de quase todas as exportações brasileiras. E houve um excesso de plantio nos anos 20. Né? E esse excesso de plantio, chegou um momento em 29, o Brasil acho que produziu 28 milhões de sacos, exportou metade, 14 ficou com 14 de estoque. E o café, vocês sabem que demora para produzir 4 a 5 anos. É diferente de outros cultivos, que você pode até cultivar 2 vezes no ano, não é o caso do café. Então, começou a vir aquele monte de café aqui. E aí calhou com a crise de 29 e houve uma contração nos importadores, especialmente nos Estados Unidos. O mercado externo fechou. E aí, então, nós tivemos essa crise econômica, que juntou uma crise política na sucessão do Washington Luiz, que era o presidente da República, que foi governador de São Paulo, foi prefeito da capital, mas não era paulista, porque São Paulo sempre foi um estado global antes da globalização, e brasileiro antes de... Aqui sempre teve tudo aqui. São Paulo foi um estado que na República Velha teve governadores não paulistas, teve um alagoano e teve um fluminense, porque o Washington Luiz nasceu em Macaé e tal. Já no Rio Grande do Sul não podia ser, porque a Constituição Gaúcha de 1891 tinha de ser gaúcho para ser governador tal. Aqui não. Então, o Washington Luiz fez toda a política aqui e aí queria colocar o Júlio Prestes como sucessor. E houve um racha, porque a Minas Gerais considerava que era a sua vez de indicar o presidente da República, do café com leite, naquela alternância, exato. Aí rompe e se alia ao Rio Grande do Sul, que lançou o Getúlio Vargas, que era um jovem político à época, governador do Rio Grande do Sul, e aí é uma composição, o vice vem da Paraíba, que é o João Pessoa. Aí aparece a aliança chamada-se Aliança Liberal contra a chapa oficial. O voto na Primeira República era descoberto, você votava na frente, tal. Era bem democrático, na frente da pessoa você votava, tal, super democrático. As mulheres não votavam, e não votavam os analfabetos, etc. Claro que o governo ganhou todas as eleições disparado, tal. E o que acontece? O Júlio Prestes ganha. O Getúlio Vargas acusa de fraude, mas no Rio Grande do Sul também teve fraude, onde ele dominava também, quando você olha os resultados. A verdade é que os oponentes deles fizeram uma fraude mais bem feita. Porque dominava mais estados. Então, aí houve aquela confusão, em março, abril, maio, junho de 30, e a crise econômica chegou aqui, crise política. Aí, muitas vezes você acha que está tudo tranquilo, é aí que muda a história. A história, por isso que eu até brinco, tem uma expressão que vem lá de um clássico da música brasileira chamado Eu e a Brisa, do Johnny Alf, que tem um momento que ele diz assim, o inesperado faça uma surpresa, né? Na história é assim também. Ninguém espera, tem certas coisas, na Revolução Francesa, ninguém imaginaria que começaria com a tomada da Bastilha, né? Então, imaginava que era uma simples revolta, foi uma revolução, que é outra coisa. Aqui conosco, deu a impressão que a partir de julho, agosto, estava tudo resolvido. Vamos aceitar a derrota, segue a vida, porque já tinha ocorrido dissidências em outras eleições na Primeira República, né? Mas não, aí tem muito a ver com Oswaldo Aranha, tem a ver com a crise econômica que foi dura, que bateu duro, e com os movimentos de jovens militares chamados tenentistas, né, que tem o lado civil também dos tenentistas, e que estavam em insurreições quase que permanentes. Em 1922, a revolta do Forte Copacabana contra o Estado. Eram rebelião em 24, inclusive na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo foi tomada... O que motivava essas rebeliões? Eles queriam a verdade do voto, o voto secreto, defendia o combate à corrupção. Então eles lutavam meio que pelas coisas certas? Eram jovens oficiais, geralmente de frações das classes médias mais baixas, que iam procurar um ensino militar que era gratuito, porque poucos tinham dificuldades de pagar a escola e tal, e havia aquele desejo que vinha desde a proclamação da República de os militares se julgarem superiores aos casacas. Casacas era sinônimo de civis. Entendi. Né? Então, isso se mantém até hoje. Né? Ficou, e hoje isso está muito marcado, é verdade. Então, esse movimento teve a rebelião dos 8 do Forte lá no Rio de Janeiro, Copacabana,
Copacabana, né, que sobreviveram 2. Ah, pode crer, o Siqueira Campos. Esse forte então, aí. Eu foi vi ali. uma foto dos 8. A foto, então, aquela foto é famosa, só sobreviveram 2, o Eduardo Gomes e o Siqueira Campos, que era aqui de São Paulo. Estão vivos até hoje, não? Não. O Siqueira Campos, depois em 30, morre num acidente aéreo no Rio da Prata. E o Eduardo Gomes, depois, foi 2 vezes candidato, foi a presidente da República, e derrotado. Campos que batiza uma rua lá em Copacabana. Então, isso. Quando a gente começa a ver os nomes de rua, isso é uma coisa legal, você começa a ver quem são os personagens. E aí veio a rebelião militar, uma rebelião, participação. O líder é civil, Getúlio Vargas, e aí cai o Washington Luiz é preso, levado para o forte, até depois vai para o exílio, fica 15 anos exilado. E o Getúlio assume como chefe do governo provisório. Não tão provisório, porque ficou 4 anos até ser eleito pelo Congresso, indiretamente, que a Constituição permitia a primeira eleição, presidente em 34, né? Mas 30 funda o Brasil moderno. Cria-se o Ministério da Educação, nós não tínhamos. Ministério do Trabalho, nós não tínhamos. E aí é engraçado, porque o Getúlio Vargas tinha uma perspectiva autoritária, mas reformista e modernizante. Você imagina o prédio do MEC, esse aqui do Rio de Janeiro, que é o Bolsonaro, que nem sabe que é MEC, que é... Bueno, o Bolsonaro é um beócio, MEC né? pro Bolsonaro é McDonald's. Ele não tem a mínima ideia, é verdade, McDonald's. O prédio é de 33, que foi o Le Corbusier, um célebre arquiteto modernista francês, veio aqui e projetou junto com o Niemeyer. Então você tem a radicalidade da sede no MEC, que é um prédio da modernidade, da mais moderna possível tal. Então você tem uma mudança e um desejo de integrar o Brasil, centralizar, porque a questão que se colocava para o Getúlio e para os castilhistas gaúchos é uma velha discussão desde o início da República, que tem de ter poder central forte, porque a descentralização, federalismo, como tinha na Primeira República, quem tinha poder era o coronel local. Para modernizar o Brasil, para realmente acabar com o poder do chefe local, do mandão local, do senhor do baraço e do cutelo, como falava Euclides da Cunha, tem de ter um poder central forte. Olha lá, o que é um castilhista? Castilhista é um seguidor do Júlio de Castilho, que morreu cedo, foi governador do Rio Grande do Sul, jovem republicano, radical, estudou direito em São Paulo e era um positivista. O que é um positivista? É um sujeito que, e aí veio o castilismo, o positivismo defendia a legislação social, né, defendia a modernização, o desenvolvimento econômico, aqui no caso brasileiro, mas um poder executivo forte e um legislativo fraco. O legislativo se reunia só para aprovar o orçamento, não tinha iniciativa de leis e tal. Grosso modo, o castilismo acaba tendo tinturas também nacionalistas quando vai para o poder no Rio de Janeiro. Então o Getúlio é herdeiro dessa tradição. Então não tem nada de fascismo, nazismo, nem comunismo, nada disso. É a tradição brasileira. O nosso autoritarismo tem uma história particular, que não tem nada a ver com os outros, inclusive aqui dos vizinhos do Prata e tal. E o Getúlio é produto disso, é um modernizador. E por isso que ele vai ter muitas dificuldades quando vai ser eleito presidente em 50, toma posse em 51 e acaba tendo a tragédia do suicídio a 24 de agosto de 54, porque ele tem realmente dificuldades de trabalhar no sistema democrático e vai receber uma oposição severíssima no segundo governo. Então aí você tem uma perspectiva reformista, mesmo que depois, e é terrível, vem a ditadura do Estado Novo, de 10 de novembro de 37, que tem, para alguns seria uma ditadura fascista, mas se você for ver os discursos do Getúlio, não é o velho autoritarismo brasileiro, é que naquela época você tinha a Itália fascista, Alemanha nazista nos anos 30, Espanha franquista na Guerra Civil, salazarismo em Portugal, aí você vai olhando, os anos 30 é só ditadura, stalinismo na União Soviética, que já é de outro viés, né? Mas ditadura. Então o Brasil, o Getúlio encarna esse personagem do homem público. Tanto que se você quando ele cai em 45, 29 de outubro, aí demora 2 dias para sair, vai para São Borja, lá na fronteira quase, chega, ele não tinha onde morar. Aí vai morar na casa do irmão, né? E porque eles não tinham feito ainda inventário do que o pai tinha, que era um médio proprietário de terras, estâncias, aí não tinha nem onde morar. Hoje a gente vê que grande parte dos políticos, não todos, mas uma parte considerável, 99%. Não fazem política com um objetivo monetário. Não era o caso do Getúlio, que tinha essa coisa da política no sangue, como da geração Tanto dele. Que ele se matou, né? Porque foi uma crise terrível. Ele não aceitaria. Ele disse até porque o Washington Luiz saiu com o cardeal. O que era sair com o cardeal? Quando houve a Revolução de 30, o Washington Luiz era o presidente, aí há um cerco lá do Rio de Janeiro, os militares tentam derrubar e querer tomar o poder quando o Getúlio estava subindo do Rio Grande para o Rio. Criou-se, o Washington Luiz não queria renunciar, criou-se um impasse, aí o cardeal
foi falar, cardeal, foi falar com o Washington Luiz e tal, e ele acaba saindo, tem uma foto famosa num carro ao lado do cardeal, vai para a prisão e de lá depois... É pique, hein? Esse cardeal aí. Não, aí aqui precisava chegar a um acordo, e o Washington Luiz era um sujeito firme e tal, não queria renunciar. E a igreja tinha um papel muito influente nem se compara, a igreja católica tinha um poder fantástico, mesmo com a separação igreja e Estado que tem na República, o poder era muito grande, tanto que os políticos sempre faziam aquele discurso, saudando as autoridades militares, civis e eclesiásticas. Os discursos, a introdução era sempre assim. Isso mudou hoje. O Brasil hoje tem um outro perfil. Mas o Getúlio tinha esse jeito autoritário e modernizador. E a ditadura do Estado Novo marca isso, né? E depois o Brasil, vem a redemocratização de 45, 64, é um momento de também muito debate político e tal. É diferente do que nós vivemos, porque... Como foi esse processo de 45, 64? Teve as eleições... Foi democracia mesmo? Não, assim, ou foi uma oligarquia foi o período até aquela época, mais democrático da história brasileira, né, pela Constituição de 46. Né? Tanto que nós tivemos algumas eleições... claro que o mais democrático é a partir da Constituição de 88, porque aí você tem plenas liberdades. Lá, naquele momento, por exemplo, o Partido Comunista tinha sido colocado na legalidade em maio de 45. Depois, 2 anos depois, ele vai ser colocado na ilegalidade. Tanto que ele concorre à presidência da República, tem constituintes, o Luiz Carlos Prestes eleito senador constituinte, tem 15 deputados constituintes, né? E o Partido Comunista participa da vida política, mas é colocado na legalidade em 47, em maio. Mas aí você tem eleições, você tem um dinamismo. Se você for pegar as revistas da época, os jornais, você tem um dinamismo político muito grande. E o país estava, esse deslocamento que eu falei, estava começando a surgir as metrópoles, que aí você cria um outro tipo de política, que não é mais aquela da pequena cidade e tal. Então era um momento muito ativo, algo que nós perdemos, né? Entendi. Porque não temos mais debate político mesmo, de conteúdo, não é no xingamento, não tem, né? É uma Hoje pobreza. É um jogo de futebol e você tem o seu time e você torce para que o outro time morra. Não, eu te pergunto uma coisa, você, em vez de me responder, você me ataca. Eu nem te pergunto nada, eu só te ataco, você me Porque ataca. É verdade. Porque você não tem programa, porque você não tem... Porque o curioso é o seguinte, por exemplo, o Bolsonaro quer ser candidato à reeleição? Quero. Mas por quê? O que você fez para cacifar a ser candidato à reeleição? Não fez nada. Ele inaugurou... Ele é contra o Lula, pô. Ele inaugurou ponto de madeira, só se for por esse caminho mesmo, ponto de madeira de 20 metros. Pô, ponto de madeira. Custou mais caro ir lá do que o custo da ponte, 20 metros. Aí outro dia ele pôs no Twitter dele que ele recapeou 20 quilômetros numa estrada no Mato Grosso. Nem o prefeito colocaria isso no Twitter, 20 quilômetros recapear. É gozação. Você fala, esse cara tá gozando, tal, que ele não tem